Estamos de volta com o Religare. Hoje nós recebemos Anaximandro Feres. Ele é professor de Direito Ambiental na PUC Minas. A equipe da TV Horizonte, da equipe de reportagem, ouviu o professor Fernando Verassamy sobre a posição dele a respeito do novo código. Ele vai deixar também uma pergunta para o nosso convidado. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da evolução do nosso conhecimento científico, das nossas informações sobre a biodiversidade, nós não inserimos informações fundamentais na discussão do código. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos no Brasil diversos biomas, né? O Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim, será que realmente é válido um código para que pegue todos esses biomas? Será que não está na hora da gente começar a pensar de fato em variáveis e que essas diferenças são tão grandes e que a gente precisava de ter leis para cada bioma em vez de querer ter um único código florestal? Então, professor Anaximandro, como é que o senhor vê essa questão que o professor Fernando levanta? É uma pergunta bastante pertinente. O Brasil é um país continental dotado de uma série de biomas diferenciados. A nossa própria Constituição diferencia, traz alguns biomas, definindo esses biomas como patrimônio nacional. Floresta amazônica, o Pantanal. Então, nós temos uma série de características específicas na nossa vegetação que demanda, obviamente, uma proteção diferenciada. Você deve tratar diferentemente o que é diferente, Mas o Brasil tem uma crise de excesso legislativo. Então, às vezes, você tem um código só que possa, eventualmente, tratar particularidades ou que cada estado possa, eventualmente, complementar essa legislação, do ponto de vista da aplicabilidade da legislação, é interessante, É mais eficaz, a gente poderia dizer assim. Mas isso não quer dizer que essa proposição do professor Fernando Verassamy, ela deve ser afastada. Nós devemos sim refletir, obviamente, sobre possibilidades de códigos florestais diferentes ou um grande código específico, ou aliás, um grande código que a gente poderia chamar de uma lei guarda-chuva, com outras leis tratando especificamente de cada bioma ou de cada vegetação especificada. Mas isso é algo que demanda um pouco mais de amadurecimento, de aprofundamento e uma própria discussão da sociedade e da própria definição das necessidades de cada área, de cada bioma. Sim. Como é que anda a estrutura do Estado brasileiro para acompanhar esse novo Código Florestal? Uma questão de bastante reflexão. Os mesmos grupos que a vida inteira criticaram o Estado por ser um Estado inchado, grande, um cabide de empregos, que diziam que o Estado deveria demitir gente, contratar menos, hoje brigam pelo gargalo ambiental. Não tem gente, não tem fiscal, não tem técnico para analisar os processos, o setor produtivo reclama que cumpre as suas obrigações, mas o Estado, por outro lado, não dá o retorno necessário, o retorno o mínimo que se esperaria. Bom, nós temos uma estrutura muito grande que cuida do meio ambiente no país todo. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, cada um com sua especificidade, com sua área de atuação bem delimitada. Em Minas Gerais, a gente pode dizer com muita tranquilidade, com muito orgulho, que o Estado está alguns anos-luz, eu diria, na frente do resto da federação no que tange à gestão ambiental. Possuímos setores regionalizados dentro do próprio Estado para atender as demandas do setor produtivo e para verificar e fiscalizar o que está acontecendo. O Estado tem, dentro do seu sistema de meio ambiente, a atuação da Polícia Militar, que está capilarizada em todos os municípios e pode efetivamente usar do seu corpo para poder ajudar o Estado. Agora, vou dizer que estamos bem, eu acho que eu não posso falar isso. Isso é uma área que sempre demanda investimentos, demanda fiscalização, principalmente. Na nossa atuação, a gente percebe que o Estado brasileiro como um todo peca por não ter fiscais, não ter gente bem treinada e bem equipada para fiscalização. Mas isso tudo é um processo, A gente está caminhando. Se você pensar que a nossa lei, a Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981, portanto, ela tem 30 e poucos anos, 31 anos, Nós estamos aí há uma geração trabalhando com o meio ambiente. Então, está na hora de dar continuidade a esse processo e eu acho que o Código Florestal, enquanto
uma lei muito importante para a proteção da biodiversidade, ele tem uma outra grande importância, que é de levantar esse debate, levantar alguns setores da sociedade que às vezes não estavam, né, antenados com isso e que podem agora dar sua contribuição, cobrar dos governantes para que a gente continue nesse processo aí evoluindo cada vez mais. Sim. Como é que o Brasil se apresenta na reunião agora da Rio+20, né, com esse novo código, com esse debate todo e até com alguma insatisfação em relação à classe política? É um problema que o Brasil vai ser cobrado agora, eu imagino, na Rio+20, né, sobre o que fazer, o que o Brasil está fazendo com as suas florestas, e a aprovação do Código Florestal do jeito que ele estava seria uma derrota muito grande para o governo. Por isso que acho que a presidente Dilma optou por sequer discutir no Congresso, deixou o projeto ser aprovado na maneira como ele estava, para vetar e trazer essa medida provisória, tentando trazer um meio termo. Isso ficaria muito ruim para o Brasil se ele autorizasse, e existia essa possibilidade, né, a anistia sobre tudo que aconteceu na Amazônia ou que vem acontecendo. Ainda que o sistema de controle brasileiro esteja conseguindo reduzir o desmatamento, ele ainda acontece. Você anistiar esse pessoal, do ponto de vista internacional para o Brasil, e tem outras questões políticas aí envolvidas, como até mesmo pleitear uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente, isso internacionalmente mancha a imagem do país, né? A Dilma, por um lado, ela pode dizer que venceu uma batalha, que venceu não, que não deixou que algo ruim acontecesse, que agora daria novas diretrizes ou faria novos posicionamentos acerca do Código Florestal. Ela pode trazer isso como uma bandeira. Por outro lado, ela pode ser pressionada por dizer por que deixou a situação chegar a esse ponto. Né? É mais uma questão que a gente entende que o país tem uma importância muito grande no nível global e que a sociedade merece efetivamente estar informada e merece principalmente participar desse debate. O debate ecológico faz parte do dia a dia das pessoas, temas assim como preservação ambiental já são temas comuns. Isso reflete uma maior consciência das pessoas em relação a essa temática, ou isso é ainda algo artificial no dia a dia das pessoas? Não, eu acho que isso reflete sim uma maior consciência, né? Os processos de educação ambiental e de verificação do que está acontecendo com o nosso ambiente, né? Onde nós estamos inseridos, seja ele o meio ambiente urbano, que a gente chama de meio ambiente construído, ou mesmo meio ambiente natural, isso reflete efetivamente, eu acho que na conscientização das pessoas. É óbvio que muita gente vai dizer, isso é só uma onda, é um oba-oba que o pessoal está usando aí para se promover. Uma onda verde. Uma onda verde, né? Mas na verdade eu entendo que a gente não pode pensar somente na ecologia como uma onda, jamais. Claro. Né? Um jargão do movimento ambientalista é pensar globalmente e agir localmente. Esse ponto de conscientização, ele tem que passar a ser um ponto de ação, mas ninguém age sem ter consciência. Então a pessoa tem que entender que a questão ambiental, ela não tem que se preocupar só com a reserva legal da Amazônia, ela tem que se preocupar com o seu lixo, ela tem que se preocupar, às vezes, com o coeficiente de permeabilidade, né? O que é isso? Eu vou cimentar a minha área da minha casa toda? Tudo bem, eu estou contribuindo para a enxurrada na minha cidade se eu faço isso, né? Assim, são pequenas ações do nosso dia a dia que podem resultar numa melhoria global da nossa questão ambiental. Então essa conscientização, ainda que seja uma onda verde, certamente vai deixar frutos e vai fazer com que as pessoas passem a agir de uma maneira diferenciada. Agora, e o grande questionamento que diz respeito ao modelo de produção, né? Esse é o grande entrave do debate ecológico, né? Esse é o grande entrave do debate ecológico e a gente pode dizer que é uma das grandes falácias do debate ecológico. O modelo de produção, eu ouvia isso no rádio agora pela manhã vindo para cá, é um modelo de produção importado em que se plantava durante 6 meses ao ano, o modelo de produção dos países temperados. Os países tropicais conseguiram, com tecnologia, avançar nisso e produzir o ano inteiro, né? Eu não sei, isso tem sido muito veiculado na mídia. No Brasil, enquanto uma colheitadeira vai colhendo a soja, vem uma plantadeira plantando milho. Assim, a alguns metros de distância da outra só. Isso é um ganho de escala muito grande. A agricultura está investindo nesse ganho de escala, os grandes empresários. Como que a gente muda isso? E essa é a grande discussão que saiu na mídia alguns dias atrás sobre o que fazer para manter a produção e preservar o meio ambiente. E
Os grandes empresários têm acesso à tecnologia. Nós precisamos de políticas que deem acesso à tecnologia ao pequeno produtor rural, ao produtor rural familiar, o chamado familiar. E uma outra área que ainda não está com a tecnologia muito implantada é a pecuária. Vou trazer um dado, Flávio, que saiu isso outro dia, mas muita gente não sabe disso. Se a nossa produção pecuária aumentar em 1 arroba por hectare, né? 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol. Se você aumenta a produtividade em 1 arroba num boi, o boi aí pode ter 40 arrobas, um boi Sim. grande, né? Mas se você aumenta na média, né? E a média boi é de 5 arrobas, 10 arrobas. Se você aumenta na média 1 arroba por hectare, você libera, a pecuária consegue liberar a mesma área que nós temos plantada. Então eu consigo dobrar a área de produção de plantação com uma simples, não é tão simples assim, mas com investimento na pecuária. E aí eu não preciso desmatar, não preciso derrubar a floresta e eu consigo manter a biodiversidade. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religário. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O Religário de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo Religário Conhecimento e Religião.